Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, parabéns, presidente, pelo projeto e parabéns, companheiro Paulo Paim, relatoria, sintonizado com esse sentimento de justiça, de paz e uma legislação capaz que faça justiça a todos. Senador Rodrigo, o Leomar, naturalmente que foi o mineiro que foi para lá, e ao receber as áureas da Baía do Guajará, que fica na frente da cidade de Belém, aumentou mais ainda, não só o seu compromisso, mas como a sua inteligência. Parabéns também ao juiz Leomar lá, seu colega. Presidente, eu quero falar hoje sobre a questão da viabilidade do auxílio emergencial de R$ 600. Eu sou daqueles que fazemos parte daqueles que avaliam que o Senado Federal tem cumprido o seu papel histórico no enfrentamento da crise da pandemia, da crise econômica e da crise social que nós estamos enfrentando no nosso país. Ontem mesmo, nós continuamos com o que nós vamos fazendo ao longo do processo da pandemia, com aprovações de projetos importantes, que vai não só ao combate à pandemia, mas também assegura um mínimo de proteção econômica, principalmente para aqueles que mais geram emprego, geram renda, como é o caso das pequenas e microempresas. Nesse sentido, presidente, todo mundo sabe que o Brasil enfrenta um caos sanitário, econômico e social. Diante da inação do governo, do boicote ao protocolo de distanciamento social, da demora na vacinação e do abandono dos mais vulneráveis, com a extinção do auxílio emergencial até março e retomada do benefício com valores e cobertura bem menores dos que foram vigentes em 2020. Em particular, o governo segue preso a uma política de austeridade fiscal que vai na contramão do que é praticado no resto do mundo. Por exemplo, os próprios Estados Unidos, com o plano Biden, aponta na ampliação do papel do Estado na superação da crise e na recuperação da sua economia. No Brasil, há 14 milhões de desempregados, 32,6 milhões de subutilizados, segundo dados dos próprios órgãos governamentais, como o IBGE. O PIB do primeiro semestre deve cair, piorando ainda mais a situação do mercado de trabalho e o mercado também da economia, que está minimamente funcionando. Neste contexto, o que fez o governo? Extinguiu, na virada do ano, os principais programas emergenciais. Auxílio emergencial, PRONAMP, Programa Emergencial de Manutenção de Emprego, de Renda. No caso do auxílio, sua retomada em abril se deu com valores bem aquém dos R$ 600. O caso de R$ 150 e R$ 375, muito abaixo do que nós já havíamos aprovado em 2020, que vigoraram até o final do ano. O limite dos gastos, de 44 bilhões, é menos do que 15% do valor pago em 2020, que foi de 293 bilhões. Além disso, mais de 20 milhões de pessoas são excluídas no auxílio emergencial de 2021. A redução do auxílio, sem retomada da renda do trabalho, está levando ao aumento da pobreza, da miséria e da desigualdade e da fome. Nós, do PT, não nos movemos pelo quanto pior, melhor. Nosso compromisso é com o povo, aqueles mais necessitados, aqueles que estão passando envolvendo na crise. Neste momento, apresentamos alternativas para o financiamento da emergência de R$ 600. Especialmente, senhor presidente, a conta única do Tesouro Nacional tem valores superiores a 20% do PIB, que, em parte, podem ser utilizados para financiar o auxílio emergencial. Além disso, extraordinariamente, é possível alterar a lei que rege a relação entre Banco Central e o Tesouro e prever que o lucro cambial das reservas
sejam destinadas ao pagamento do auxílio emergencial. Há 215 bilhões no Banco Central, oriundo do lucro das reservas que foram acumuladas durante o governo do PT e constituem um ativo do país contra a crise. Se não houver alterações legais, este valor só pode ser utilizado para resgate dos títulos da dívida pública, o que ampliará a quantidade de moeda nas mãos dos donos da riqueza financeira. É economicamente viável e socialmente justo que o povo seja beneficiado com o resultado do patrimonial das reservas, e não apenas os detentores dos títulos públicos. Para isso, basta alterar a legislação para permitir o financiamento do auxílio, ampliando o valor para 600 e sua cobertura. Portanto, senhor presidente, além da concessão do benefício de R$600, impediu, ano passado, a queda do PIB maior em 2020, impactando positivamente na arrecadação, inclusive. Isto é, a parcela de auxílio se paga sob a forma de tributos. Definitivamente, não é racional a redução do benefício. Pode-se perguntar, 293 bilhões pagos a título de auxílio fizeram mal à economia de 2020? Os dados mostram que não. Só o negacionismo econômico pode insistir na austeridade fiscal em meio ao contexto de uma crise que vivemos no nosso país. Além do impacto positivo sobre o PIB, o custo de vida pública, da dívida pública, seguiu em patamares historicamente baixos e o Brasil manteve sua dívida líquida a nível similar aos dos países em desenvolvimento. Considerando as evidências, nós, da bancada do PT, estamos apresentando um projeto de lei para utilizar as reservas cambiais em favor da garantia dos R$600 ao auxílio emergencial para 2021. Afinal, senhor presidente, a restrição ao auxílio de 600 não é técnica. Sua razão é exclusivamente política e ideológica, ante um governo que, em meio à maior crise da nossa história, só pensa em reduzir gastos públicos e afastar o Estado das demandas populares. Era o que eu tinha a dizer neste momento, senhor presidente. Obrigado, senador Paulo Rocha. O próximo orador inscrito, senador Lazia Martins.